E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou trazendo pra vocês o recap do anime Time Idol 35 Shiken Shoutai. Nesse anime todos pensavam que o nosso personagem principal era o pior lixo de todos. No entanto, até o final do anime ele desperta um poder que o permite caçar até mesmo deuses. Se você curtiu esse vídeo, por favor não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar que você achou desse vídeo. E essa história segue a vida de um cara chamado Takeru. Ele tem um sonho de se tornar um investigador sênior. Tudo isso para cuidar da sua irmã mais nova e pagar pela dívida que os seus pais deixaram. Na academia de investigadores, o Takeru sempre é alvo de piadas. Tudo isso porque ele usa apenas uma espada como uma arma. Acontece que todos acreditam que as espadas japonesas são ultrapassadas e não tem mais nenhuma utilidade desde a Grande Guerra. Para piorar ainda mais a situação do Takeru, ele faz parte de um esquadrão de perdedores. E embora ser alvo de piadas seja algo muito doloroso, o Takeru tem que suportar, pois ele não está fazendo nada além de seguir o seu próprio sonho. O Takeru agora está indo em direção à sala de reuniões do seu esquadrão. Assim que ele entra, ele vê a Usagi fazendo cosplay de coelho, enquanto a garota chamada Ikaruga segura alegremente uma câmera. Infelizmente, essa cena é tão familiar para o Takeru que ele começa a chorar. A Usagi, se sentindo violada por ter sido vista, corre na direção dele para o chutar. Ela o agarra e exige saber por que ele está chorando, quando é ela que deveria estar chorando por ter sido vista assim. Mas não importa o quanto o Takeru tente se defender, ele ainda é chamado de pervertido. Já a Ikaruga acha que se eles venderem essas fotos, eles poderiam ganhar muito dinheiro. Depois dessa pequena confusão, o esquadrão dos perdedores começam a sua reunião. Acontece que eles precisam bolar um bom plano, porque já se passou meio ano desde que eles entraram no ensino médio, e a pontuação do esquadrão deles é um 0 perfeito. No entanto, tendo o Takeru, um usuário de espada, como líder, eles não conseguem realizar nenhuma tarefa. Felizmente, a Ikaruga se lembra de um trabalho. Basicamente, um item mágico de classificação D estará sendo negociado ilegalmente esta noite. Se eles capturarem os envolvidos, eles ganharão alguns pontos. É nesse momento que o diretor os interrompe, dizendo que os perdedores devem melhorar logo a reputação deles, pois se eles fossem estudantes normais, eles já teriam sido expulsos. Então, por gostar da equipe deles, o diretor traz para eles um reforço, que se trata de uma garota chamada Otori. Ela é uma ex-investigadora oficial, que por vários motivos teve que se transferir para a seção do ensino médio. Outra coisa muito interessante sobre ela é que ela também é a filha adotiva do diretor. Após a apresentação, o diretor vai embora para que todos possam se conhecer melhor, e o Takeru fica muito surpreso que a Otori esteja aqui. Acontece que eles já foram colegas de classe, mas ela não se lembra de quem ele é. Nesse mesmo dia, durante a noite, o esquadrão começa a missão que a Ikaruga mencionou. Seu alvo dessa vez é uma coleção de itens que foram escritos durante os primeiros dias da Guerra da Caça às Bruxas. Inicialmente, o Takeru e a Otori se infiltram, enquanto a Usagi dá apoio à distância, e de acordo com a observação da Usagi, apenas um escritório no 7º andar tem luzes acesas, e 2 pessoas estão lá. Com essa informação, o Takeru diz a Otori para dar a volta pelos fundos e aguardar o seu sinal. Todos ficam em posição, esperando a ordem do Takeru. No entanto, quando ele entra na cena do crime, ele se depara com um pequeno grupo de gangsters. Acontece que a Usagi havia olhado para o prédio errado e deu informações falsas ao Takeru, e agora ele terá que enfrentar muitas armas. No início, ele pensa em se ajoelhar e pedir desculpas para fazer as pazes, mas assim que os gangsters veem que ele está segurando uma espada, eles começam a rir alto dele, dizendo que o pedaço de sucata que ele carrega na cintura não serve para bosta alguma. O Takeru fica muito furioso e esquece totalmente a sua missão para poder cortar esses caras em pedaços. A Ikaruga tenta ajudar o Takeru a se acalmar, mas o cara tá furioso demais. Um dos gangsters atira nele, mas ele facilmente corta a bala pela metade. As próximas balas também não foram um problema para ele. Nesse momento, a voz da irmã mais nova do Takeru soa, ajudando o maldito a recuperar os sentidos. Acontece que a Ikaruga havia gravado essa voz caso esse obcecado por irmãs perdesse o controle. Após ouvir a doce voz de sua irmã, o Takeru quer se ajoelhar e fazer as pazes novamente, mas de repente a Otori ataca do teto. Ela dispara contra a lâmina e em seguida derruba cada pessoa, uma a uma, e restando somente um, a Otori diz a ele que se renda. E é claro que o cara não a ouve. Ele usa uma magia louca para trazer um robô de combate militar, e a Otori diz que pode lidar com isso sozinha e pede ao Takeru para se esconder. E essa batalha acaba sendo muito fácil para ela, pois ela já havia mirado nas articulações do robô e o desativou facilmente. Ela também captura o contrabandista, e quando o Takeru sai correndo para verificar a situação, o seu poder inato de personagem principal se ativa, e ele tropeça e cai sobre a Otori. É nesse momento que o Takeru disfarça, dizendo que prefere tábuas, e que a Otori tem conteúdo até demais para ele. Envergonhada, a Otori se prepara para eliminar o Takeru, mas nesse momento a Usagi acerta o robô desativado de longe, fazendo com que um pedaço de metal caia na cabeça dele, o que resulta no seu poder inato sendo ativado novamente, e ele cai de cara no corpo da Otori mais uma vez. Depois desse dia traumatizante para a Otori, ela passou a concluir as suas missões sozinha, sem precisar desses companheiros de equipe inúteis, e a Usagi não estava feliz com essa atitude de trabalho, mas ela não tinha como responder a Otori quando ela apontava os pontos fracos de cada um deles, e os seus defeitos são que a Usagi é terrivelmente ruim de mira, e ela parece meio cega para uma sniper. A Ikaruga é muito boa com máquinas, mas ela as personaliza até demais, adicionando até mesmo um sistema de disparo automático e uma pistola de 9mm. Para piorar tudo, ainda tem um Takeru, que é o líder da equipe, mas mesmo assim toma decisões por impulso. Por conta disso, a Otori o aconselhou a desistir de ser o líder da equipe, pois se ele continuar na liderança, provavelmente eles vão morrer
em breve. Depois de ser dura e grossa com todos eles, ela partiu para sua missão, e o Takeru foi obrigado a admitir que a Otori estava certa. Ele não era adequado para ser o líder da equipe, mas ele pretende evoluir como um líder. E o primeiro passo que ele quer realizar como líder é dar uma festa de boas-vindas para a Otori, que acabou de entrar no esquadrão deles. À tarde, quando a Otori retornou de sua missão, eles prepararam uma pequena festa para recebê-la. Mas isso só fez com que a ingrata não gostasse mais desse esquadrão. Quando a maldita vai embora, o Takeru percebe que ela está com o braço machucado. Então ele vai atrás dela. Ao encontrá-la, ele a chama para conversar, mas ela disse que não quer conversar e pediu para ele deixá-la em paz. No entanto, o Takeru não consegue ignorar uma garota ferida. Embora ele fosse um péssimo líder de equipe, ele ainda era o líder de todos e não podia deixar um membro da equipe daquela forma. Acabou que naquela noite, os dois foram juntos atacar uma pequena sede da Valhalla, que é uma organização de bruxas muito conhecida. As pessoas que eles atacaram são os parceiros que haviam participado do comércio que eles haviam atacado anteriormente. Os dois entraram no armazém e subjugaram dois homens. Feito isso, a Otori foi checar as caixas de carga, enquanto o Takeru seguiu amarrando os inimigos. No entanto, enquanto fazia isso, ele acabou vendo muitas partes de cobaias experimentais cortadas em pedaços. Foi nesse momento que a Otori retornou pedindo desculpas pelo atraso e saiu correndo para matar duas bruxas. O Takeru se apressou em impedi-la, porque se ela matasse pessoas, ela perderia sua licença de investigadora, e perder a compostura agora só resultaria em mais vítimas. No entanto, a Otori revelou que a sua família havia sido morta por uma bruxa. Ela teve tudo tirado de si, por isso odiava as bruxas e tudo relacionado à magia. A Otori havia jurado usar a sua vida para exterminar as bruxas, e essa também era a razão pela qual ela não cooperava com os outros, pois ela sabia que eles a impediriam de se vingar. No entanto, Takeru meio que não se importa com o que havia acontecido com ela. Ele ainda tenta impedir, dizendo que ele ainda é o seu companheiro de equipe e líder. A persistência e o calor do Takeru acalmaram gradualmente a Otori, e no dia seguinte o diretor chamou a Otori em seu escritório para conversar. Ele pediu gentilmente para que a sua filha cooperasse com os membros da sua equipe. Ele diz que embora essa equipe não pareça tão forte, cada indivíduo ali tem um grande potencial. No entanto, a Otori ainda não se importava com ninguém, queria fazer suas missões sozinha, até que o diretor mencionou que um membro daquele esquadrão é um candidato para se tornar um comedor de relíquias, e o candidato não foi escolhido pela escola. Na verdade, a própria relíquia está pensando em tornar certa pessoa como seu parceiro. Ao ouvir isso, a Otori disse que pensaria no assunto e saiu. Assim que a Otori saiu, do nada uma garota de cabelo roxo apareceu, e o diretor chamou ela de Lápis. Ele a perguntou se ela já havia encontrado um sujeito adequado para fazer um contrato, e ela o respondeu com sinceridade, dizendo que se quiser sim, mano. E voltando ao esquadrão do fracasso, vemos que a Usagi está muito orgulhosa por ter conseguido acertar um alvo, e o seu próximo tiro ela quer mostrar para a Otori, para que a garota veja o quanto ela é capaz. E foi bem nesse momento que a Otori chegou. Ela veio aqui depois de ouvir o motivo pelo qual o Takeru se tornou um investigador, que era para pagar uma dívida. Isso a fez aceitar ainda menos o Takeru como líder da equipe. No entanto, dessa vez a Ikaruga resolveu se meter na confusão, dizendo que a Otori não é melhor do que ninguém ali, pois ela teve a sua licença de investigadora revogada, e os seus erros são tão frequentes que ela foi nomeada como uma calamidade, pois a Otori sempre matava os criminosos, mesmo sem ordens, deixando muitas poças de sangue toda vez que ela saía em uma missão. A Otori não teve como refutar tamanha verdade e foi embora. No fim, ela acabou indo ao cemitério para visitar o túmulo da sua família, e o Takeru acabou a seguindo. Acontece que ele queria saber mais detalhes sobre o que havia acontecido com a Otori, e a Otori ainda se lembrava muito bem daquele dia, há 9 anos atrás, quando uma garota com uma faca atacou seus pais. Naquela época, até mesmo a sua irmã mais nova não conseguiu escapar daquele destino, e a Otori acabou gravando isso em sua mente, jurando para sempre matar todas as bruxas. No fim, essa acabou se tornando a sua única razão de viver. Portanto, sempre que ela enfrenta criminosos, o seu sangue ferve e ela acaba o matando. E no fim, ela justificava o seu erro chamando isso de justiça. A esse ponto da sua vida, ela revela que já desistiu de sua humanidade por vingança, e ela achava que o fato do Takeru querer se tornar o seu colega de equipe só atrapalharia. Quando o Takeru estava formando as palavras em sua mente para responder, usando seu famoso discurso do herói, uma explosão acabou acontecendo na cidade. Acontece que alguém havia convocado um robô, e o seu mestre atribuiu ao robô a missão de atacar uma certa academia, onde as bruxas eram vistas como pecadoras e aprisionadas, dando ao robô o objetivo de libertar as bruxas. A Otori não perdeu tempo e se separou novamente do Takeru para cuidar de tudo sozinha. Ele obviamente ficou muito preocupado e foi procurá-la, e enquanto procurava pela Otori, aquela garota de antes, a tal da Lápis, passou por ele de repente, e antes que ele pudesse entender a situação, o Takeru recebeu uma notificação do diretor. O diretor o informou que o robô convocado era um herói antigo com um nome complicado, que autores de animes, de magia e vida escolar adoram usar. O maldito do robô estava indo em direção ao local onde as bruxas estavam presas, e sem conseguir reunir forças a tempo, o diretor pediu a ajuda de todos os alunos, e ele terminou seu apelo com a seguinte frase: "É hora de queimar as bruxas." Depois de ouvir o anúncio, o Takeru pediu a Usagi e a Ikaruga que não participassem da luta e fossem para um lugar seguro, enquanto ele continuava procurando pela Otori. Ele sabia que ela estava furiosa procurando pelas bruxas, doida para cometer um leve ato de vingança. Enquanto ele continuava procurando pela Otori, a garota já estava frente a frente com o tal do robô, e as balas dela não conseguiam atingi-lo devido a uma barreira. E quando a Otori tentou mirar em seu ponto fraco, ela foi agarrada e jogada para longe, e se recusando a morrer, a Otori convocou um outro par de armas para continuar lutando. Suas armas também tinham almas e se comunicavam
jogavam com o autor e curavam seus ferimentos. E as pessoas que têm uma relíquia como essa nesse anime são chamados de devoradores de relíquia. Ela usou as balas perfurantes de sua pistola para atacar, e dessa vez a bala conseguiu penetrar facilmente na barreira, mas não foi poderosa o suficiente para derrubá-la, já que a armadura era feita do chinelo de todas as mães, que além de prover um ótimo ataque, um alto nível de educação, ainda tem uma defesa e uma regeneração incrível. Em resposta a tamanho poder, a autora decidiu mudar para o terceiro estágio da arma para atacar, mas como ela e sua arma ainda não tinham feito um pacto, ela era obrigada a dar o seu sangue como energia, fazendo uma referência a Kill la Kill. Dessa vez ela disparou um ataque poderoso que foi eficaz. No entanto, quando ela estava prestes a derrubar o robô, o dono da arma se lembrou dela. Assim que o robô se recuperou, ele deu um tapa na autora, a fazendo voar. E quando a autora estava prestes a encontrar os seus pais, o taqueiro chegou para ajudá-lo. E dessa vez os dois espadachins se enfrentariam. Infelizmente, os golpes do taqueiro não conseguiram nem mesmo arranhar o robô. E aí Karuga analisou que a espada que o robô estava empunhando tem a capacidade de aplicar um disparo. No entanto, o robô precisaria de algum tempo para recarregar o próximo tiro. Então, se o taqueiro acertasse no tempo certo, ele teria até que uma chance. E entendendo a situação, o taqueiro entrou na batalha. Assim que o robô terminou de atirar, Aosagi imediatamente disparou 2 tiros que perfuraram a armadura de longe, desestabilizando completamente o robô. E aproveitando a oportunidade, o taqueiro correu para o matar. Instantaneamente, o robô usou uma explosão para explodir tudo ao redor. O pobre do taqueiro foi pego nessa explosão, recebendo aí um ferimento fatal. O cara começou a morrer, mas nesse momento a tal da Lápis apareceu. Ela revela que o escolheu como seu pactuante. No entanto, antes dela o conceder poder, ela queria confirmar algumas coisas com ele. Primeiro, ela perguntou se ele estava disposto a abrir mão de sua parte humana para realizar o seu desejo, e o taqueiro concordou sem hesitar, dizendo que humanidade ele recupera alimentando mendigos enquanto faz vídeos para o TikTok, ou então ele pode comprar um pouco de humanidade depois. Todo RPG tem esse esquema. Ao ouvir tais respostas sábias, a Lápis conclui seu pacto com o cara. Nesse exato momento, os ferimentos dele foram curados rapidamente, e ela também lhe forneceu uma armadura de batalha para que ele pudesse voltar ao campo de batalha. Acontece que ela tem o poder de dar poder àqueles que ela acreditam que sejam o personagem principal do anime, e esse poder só poderia ser usado por grandes investigadores, mas ela deu uma olhada no roteiro desse anime e descobriu que ele é o melhor par para desenvolver um enredo. Além disso, ela só se interessa por pessoas que usam armas brancas. Ainda tem mais coisa para ser explicada, mas ela promete explicar tudo depois, pois o que importa agora é que o taqueiro lute usando o poder emprestado dela. Então ele avança. Desta vez, ele não precisou se esquivar, só foi preciso avançar e cortar diretamente as balas. O poder de ambos os lados agora estava igualado, e o robô planejava usar outra explosão, mas a Lápis explicou que o taqueiro também podia usar uma espécie de explosão, e a explosão dela era um contra-ataque absoluto, absorvendo o poder do inimigo na espada e o devolvendo a ele. Poder esse que só vai ser usado nesse momento, depois disso nunca mais é mostrado no anime. O autor deve ter esquecido. No momento em que o monstro lançou seu ataque, o taqueiro concentrou o poder na espada, fazendo-a brilhar, e deu seu golpe final para derrotar o inimigo. O invocador dessa máquina filha da ficou satisfeito com o resultado e foi embora. Depois disso, o taqueiro se sentou para conversar com o autor. Ele podia jogar na cara dela que ele derrotou a criatura, mas ele resolveu aconselhar a não buscar vingança, a dizendo para confiar em seus companheiros de equipe, mesmo que eles sejam um bando de fracassados. Ele olha para o autor e promete carregar metade do seu fardo, a contendo sempre que ela quisesse matar uma bruxa. Dito isso, ele desmaiou, caindo no colo da autora. E no escritório do diretor, um investigador havia capturado uma bruxa que acreditava ser cúmplice do recente incidente com a bruxa. No entanto, suas memórias foram apagadas para evitar a extração de informações. O diretor logo pensou que os seus cúmplices poderiam aparecer para resgatá-la ou eliminá-la. Então ele levou a bruxa para sua academia. No dia seguinte, o diretor chamou o time de fracassados para elogiá-la e explicar tudo sobre a Lápis. Basicamente, as outras relíquias já haviam escolhido os seus novos donos, e somente a Lápis não tinha um dono. E ela esperou por tanto tempo porque ela queria alguém com excelentes habilidades de corpo a corpo, e esse alguém era o taqueiro. No entanto, o diretor informou ao taqueiro que ser o parceiro da Lápis tem apenas uma desvantagem, é que ela gosta muito de ficar usando essa forma humana, e como ela aparece do nada, algumas pessoas podem acabar tomando um susto. Então, para não causar confusão com os outros alunos, o diretor resolveu a registrar como uma garota que frequenta a classe do taqueiro. Ele até mesmo fez documentos falsos para Lápis, fazendo com que ela fosse reconhecida legalmente como a irmã do taqueiro. Além disso, ele chamou toda a equipe aqui não apenas para elogiá-los por terem lidado com o incidente do robô, mas para atribuir uma outra missão especial a esse esquadrão. Dito isso, ele chamou uma garota, seu nome é Mari, e o diretor explicou que ele acabou de inventar um novo sistema experimental que permite que as bruxas se matriculem na escola e se juntem a um instituto de investigação. Em outras palavras, a Mari foi a primeira bruxa a se matricular na escola que caça bruxas, e para evitar incidentes desnecessários, o diretor queria que o esquadrão deles protegesse a Mari. E é claro que a autora não gostou nem um pouco dessa ideia. E assim que chegaram lá fora, a Mari queria passear um pouco sozinha para ter um pouco de paz e tranquilidade. Ninguém viu problema nisso. Afinal de contas, ela estava usando um colar de rastreamento, e se ela usasse magia, ela literalmente iria explodir. No entanto, a autora insistiu que a Mari relatasse detalhadamente todos os lugares aonde ela ia e tudo que ela estava fazendo. Obviamente, a Mari não concordou, e as duas começaram a latir uma para a outra. Os dias seguintes não foram melhores, pois as duas continuaram latindo constantemente uma para a outra. Até mesmo durante o almoço, elas
latiam. A situação estava tão feia que elas estavam brigando até mesmo por conta de um pedaço de bolo. E quando o Takeru tentou intervir, elas acabaram socando ele. Depois disso, a Mari comprou uma bebida gelada para o Takeru, para ele colocar aí em cima do seu ferimento. E ele acabou pedindo desculpas pelo comportamento agressivo da Otori. Mas a Mari achou que tudo isso era normal. Afinal de contas, os investigadores são inimigos naturais das bruxas. No entanto, o Takeru disse que não via a Mari como uma inimiga. Ele achava que se a Mari quisesse ser uma investigadora, ele a veria como uma simples colega de equipe. Além disso, ao observar um pouco a Mari, ele pôde perceber que ela é uma pessoa muito boa. Outro fato muito interessante é que ele gosta de garotas tábua. Ele revela para a Mari que ele não entrou para a academia simplesmente porque odiava bruxas. Seus problemas são cuidar de sua irmã e pagar dívidas. Já a Mari disse que ela queria se tornar uma investigadora porque ela queria mostrar às pessoas que a magia não é tão perigosa como todos pensam. Ela queria mudar a percepção do mundo e mostrar que nem toda magia é perigosa. As magias são usadas para realizar desejos, mas acontece que existem pessoas que têm desejos muito ruins. Ela revelou que a magia também pode ser usada para salvar pessoas. Por isso ela queria fazer muitas coisas boas para provar que ela não é má. E depois que ela fala tudo isso, a relação entre todos acaba melhorando bastante. Voltando ao invocador de antes, agora sabemos que a Mari cooperou com ele para convocar o robô. No entanto, ela exigiu que ele não matasse pessoas inocentes, mas o cara não deu ouvidos ao pedido dela. Quando os investigadores vieram atrás dele, ele os matou sem hesitar. E antes que a Mari pudesse perceber a situação, ele apagou suas memórias e foi embora, fazendo com que ela fosse presa. Afinal de contas, ele não queria matar a Mari imediatamente. Ele também queria torturá-la mentalmente. Na sala do esquadrão, a Otori e a Mari discutiram novamente, com o Takeru tendo que intervir. E a Otori ficou surpresa quando o Takeru chamou a Mari pelo seu nome. E percebendo aí que ela se sentiu incomodada com isso, a Mari se aproximou ainda mais do Takeru, tudo isso para provocar a Otori. E isso funcionou bastante. Nesse momento, a Usagi se manifestou, dizendo que havia outra questão com a qual eles deveriam se preocupar, que é a desgraça do torneio de outono da academia. No quadro de anúncios, o Takeru encontrou seu antigo colega de equipe, mas ele não gostou de ver o time do Takeru aparecendo no quadro de competição. Ele disse que a equipe do Takeru enfrentaria sua equipe na segunda rodada, mas isso parecia improvável, porque ele não achava que a equipe do Takeru tinha força suficiente para passar nas eliminatórias. O Takeru não se importou com isso e foi embora para casa. No portão da academia, a Mari estava esperando por ele, pois havia decidido morar com o Takeru para se proteger. E é claro que a Otori viria junto. Afinal de contas, o poder oculto do Takeru faz com que ele se envolva nessas situações. E na área aí da casa do Takeru, por algum motivo, o lugar estava com uma aula assustadora, com muitos corvos ao redor, deixando a Otori muito assustada. Quando chegaram à porta do quarto do Takeru, ele deu a chave para a Mari entrar primeiro, enquanto ele ia comprar mantimento. No entanto, a Mari queria ir com ele. No entanto, a Otori a impediu, porque ela tinha muito medo de fantasmas. Do lado de fora, haviam outros investigadores a seguindo. Tudo isso para ver se aquele fugitivo imundo fazia algum tipo de movimento. À noite, quando o Takeru voltou com as compras, a Mari já tinha acabado de tomar banho, e o poder do Takeru se ativou novamente. E ele acidentalmente viu que ela era uma tábua perfeita de passar roupas. O poder do Takeru era forte demais, fazendo com que a Otori, quando saísse do banheiro, tropeçasse e caísse sobre a Mari, e as duas acabassem ficando em cima dele. O poder do roteiro aqui é incrível. No dia seguinte, o torneio começou, e a equipe do Takeru enfrentou muitas dificuldades. Afinal de contas, os membros da sua equipe não se coordenavam bem. O Takeru só podia esperar as aberturas do inimigo para atacar, mas ele era constantemente provocado e chamado de péssimo espadachim. A Ikaruga também queria que o Takeru ficasse com raiva e acabasse com isso rapidamente. E embora ele estivesse com muita raiva, ele não queria perder a calma tão facilmente. Ele queria que a Otori agisse como isca e lhe desse algum tempo. Então o Takeru saiu correndo para lutar. No entanto, devido a todos estarem tirando sarro dele, a Mari não aguentou mais e imediatamente correu para servir de isca para o Takeru. E esse acabou sendo um impulso para a equipe do Takeru vencer. E a MVP do dia acabou sendo a Mari. E mesmo sem querer admitir, a Otori foi obrigada a reconhecer o potencial da Mari. Depois disso, todos foram para as barracas de comida para comemorar. Nesse momento, a Otori foi até a sala do diretor para se apresentar. Acidentalmente, ela leu a ficha da Mari e descobriu que ela era parente da Valhalla e que ela havia sido presa sob a acusação de assassinato. Após obter essa informação, a Otori relatou tudo sobre a Mari ao Takeru, dizendo que o fato da Mari ser uma assassina era inegável. De qualquer forma, os dois ainda precisavam esclarecer algumas coisas relacionadas à prisão dela, então o melhor seria conversar. Acima da arena, a equipe de investigação estava aumentando as camadas de defesa ao redor do torneio. O diretor também chegou logo em seguida e rapidamente o capitão perguntou por que o diretor deixou a Otori ler completamente todo o relatório da Mari. No entanto, o diretor disse que o que importa para ele é saber se a Valhalla vai aparecer ou não. Então a segunda rodada começou, e antes que os dois lados pudessem lutar, de repente uma garota da equipe adversária sentiu uma forte dor no estômago, e a partir daí, muitos fios pretos surgiram atacando a todos. Do corpo da garota brotou uma flor gigante, e quando ela desabrochou, o bruxo apareceu novamente. Ele se autodenominou como comandante do exército de Valhalla, e hoje ele veio até aqui para levar a Mari de volta, mas a Mari nem mesmo se lembrava de quem ele era, e é claro que o Takeru disse que não iria permitir isso. Ele saiu correndo para protegê-la. Nesse momento, o capitão ordenou que abrissem fogo contra o Assombrado, que no caso é o apelido do comandante da Valhalla. Ele disse para todos atirarem continuamente no cara, mesmo que ele se transformasse em um pedaço de carne moída. O diretor ainda queria que o capitão o capturasse vivo, ao invés de matá-lo, mas
o capitão se recusou, dizendo que se eles não o matassem, eles é que morreriam. O mago ficou furioso e usou sua magia para prender o taqueiro, a Otori e a Mari em um espaço escuro. Do lado de fora, o capitão ordenou que eles continuassem atirando, mas isso não surtiu efeito. Os robôs também apresentaram um defeito e começaram a atirar em seu próprio pessoal. Nesse momento, o capitão solicitou a permissão do diretor para usar a sua relíquia, e o diretor concordou, acreditando que lá dentro, o grupo do taqueiro seria capaz de lidar com o mago. E pelo visto, lá dentro estava tudo bem. Nesse momento, o imundo do assombrado apareceu, querendo levar a Mari embora. Então, o taqueiro assumiu a linha de frente para que a Mari pudesse se esconder. E sabendo que o oponente era muito forte, o taqueiro imediatamente colocou a sua armadura de batalha. A Lápis o avisou que o nível de perigo do tal do assombrado era esse, aconselhando o taqueiro a ter cuidado na luta. Já o maldito do assombrado ficou surpreso com o fato do taqueiro também ter um pacto com uma relíquia. Ele então fingiu se desculpar por ter vindo capturar a Mari, dizendo que estava apenas cumprindo ordens e que esperava que o taqueiro perdoasse dessa vez. O taqueiro não se importou e correu para atacar. No entanto, ele havia sido atraído exatamente para a armadilha que o assombrado planejou. De repente, o assombrado esfaqueou o taqueiro no estômago, ferindo-o gravemente. A Lápis, ao analisar toda a situação do taqueiro, informou que ele tá ferrado, vai morrer. E para piorar tudo, o assombrado também se equipou com uma armadura de batalha. Do lado da Otori, ela encontrou a Usagi gravemente ferida no olho, e a Ikaruga chegou logo em seguida. Nesse momento, o diretor entrou em contato com a Otori do lado de fora, e a Otori rapidamente disse que queria acusá-la e prendê-lo pelo crime de deter a Mari. Acontece que depois de ler a acusação dela em seu escritório, ela investigou a cena do crime. Foi assim que ela encontrou alguns resquícios de magia, mas quando verificou, ela descobriu que essa magia não era da Mari, e um mago não pode ter dois atributos diferentes. Por isso, a Otori tinha certeza de que a Mari não era a assassina. Ela então acusou seu pai de prisão injusta, e o diretor negociou esse assunto com a sua filha alegremente. A situação do taqueiro não estava melhorando, e ao perceber que seu inimigo também tinha uma armadura de batalha, ele ficou ainda mais desesperado. No entanto, o que mais estava o machucando é o fato dele ter perdido uma luta de espadas, algo que ele se orgulhava muito. Nesse momento, o assombrado diz que quer que a Mari volte para ele, mas a Mari se recusa porque ela ainda tem amnésia e não sabe quem ele é. Então ele quebra o feitiço de apagamento de memória da Mari e ela se lembra de tudo. As lembranças inundam sua mente, e a Mari se lembra de estar em um orfanato, que logo foi incendiado por integrante da Valhalla. Eles também capturaram todos os órfãos. Foi então que o assombrado apareceu e pediu a Mari que cooperasse com ele para salvar as crianças, mas ele não cumpriu sua promessa. A Mari se lembra de tudo, o que a deixa muito desesperada. Agora o assombrado dá a Mari duas opções. Primeiro, se ela voltar para ele, ele não matará o taqueiro e também permitirá que ela veja as crianças. Caso contrário, a morte do taqueiro será inevitável. O taqueiro se levanta e o expõe, revelando que as crianças que a Mari deu duro e grosso para salvar na verdade não estão mais vivas. Ele e a Otori testemunharam tudo com seus próprios olhos, mas o assombrado prova que não está mentindo ao convocar os espíritos das crianças para encontrar a Mari. Ao ver a verdade diante dos seus olhos, a Mari grita em desespero. O desespero dela o deixa ainda mais animado, e o taqueiro conforta a Mari, dizendo que se ela quiser se punir, tudo bem, mas se ela quiser se redimir por todas as suas ações passadas, ao invés de se punir, ela deve dedicar o uso de sua magia para salvar as pessoas. E se esse fardo ainda for muito grande para ela suportar sozinha, ele se levantará e arcará com metade desse fardo para ela. Dito isso, o taqueiro se recuperou e entrou em posição de luta contra o assombrado. O assombrado ainda não considerava o taqueiro um verdadeiro oponente e começou a zombar dele. Então, ambos correm para a batalha. O assombrado rapidamente usa ataques contínuos, fazendo com que o taqueiro não consiga o acompanhar e seja arremessado para longe. Contra esse inimigo, até mesmo a habilidade de aceleração cerebral do taqueiro não tem efeito, e o taqueiro quer continuar atacando, mas algo bloqueia. A Lápis analisa a situação e chega à conclusão de que são os ataques cortantes da armadura do assombrado e que podem materializar cortes longos. Ela diz que os caminhos da espada são mantidos dentro do alcance do ataque após o golpe. Portanto, ele não pode se aproximar assim a qualquer momento facinho. Rapaz, o taqueiro entende tudo, mas eu não entendi foi nada. Ele rapidamente elabora um plano de ataque, encurtando e alongando continuamente sua espada para atacar o assombrado, e isso acaba se mostrando muito eficaz. Nesse momento, o assombrado mexe com alguns cadáveres, fazendo com que o taqueiro perdesse a concentração e fosse atacado. E no momento em que o taqueiro estava prestes a ser morto, a Mari, apesar do seu colar que se explodirá se ela usar a magia, usa um ataque contra o assombrado. E é claro que ele não o acerta, mas ela acha que ganhou tempo suficiente para o taqueiro e aguarda sua própria morte. No entanto, sua coleira não explode. Nesse momento, a Otori chegou como reforço, revelando que havia feito um acordo com o diretor para desativar o colar. Então ambas unem forças para apoiar o taqueiro na luta. A Otori entra correndo para manter o assombrado ocupado, dando tempo a Mari para lançar o seu ataque mágico. Ela joga pó mágico bloqueador ao redor do assombrado e dispara continuamente sua arma. E no momento em que ele se aproxima da Otori, a Usagi dispara continuamente de longe para empurrá-lo para trás. Isso dá a Mari tempo suficiente para lançar o seu feitiço, que ela dispara diretamente contra ele. O cara se esquiva facilmente, mas o alvo não era ele, sim o taqueiro. Ele absorveu toda a magia da Mari para aumentar a sua própria força. Falei que não ia usar e usou de novo. Feito isso, os dois lados entram em posição para lançar seus golpes decisivos. As pontas das duas espadas se chocam uma com a outra, e o assombrado ainda acredita que é muito mais forte que o taqueiro, até que a Lápis lança um contra-ataque abrangente, sendo essa uma habilidade única que ela tem. O taqueiro absorve toda a magia da Mari e do assombrado, e lança um golpe final para encerrar a batalha. E agora, estando completamente derrotado, o feiticeiro sai com a promessa de fazer o taqueiro pagar, e assim a batalha
batalha finalmente terminou. A Mari agradece aí o Takeru, porque graças a ele, ela não cometeu mais nenhum erro. Todos os feridos foram levados para tratamento, com exceção da Usagi, que precisa de um tratamento mais especial. Depois de terminar o processo de tratamento, a Usagi foi chamada de volta para conhecer a sua mãe. Ela analisou o desempenho acadêmico da Usagi e acredita que com esses resultados, ela não conseguirá passar nem mesmo do primeiro ano, muito menos se formar. Ela então decidiu que a Usagi se casaria mais cedo, e este mês é o último mês que a Usagi tem permissão para ficar nessa escola. Na academia, todos se reuniram para ouvir o anúncio sobre a reabertura do evento de caça às bruxas, que havia sido cancelado. Inicialmente, o Takeru não estava muito interessado nesse festival, até saber que a academia adicionaria uma moeda especial para o festival. Eles também podem usá-la para trocar por pontos, e também podem trocá-la por dinheiro. A Otori não quer se opor a isso, e aconselha a todos que se concentrem em fazer suas missões, mas o Takeru não dá ouvidos e começa a discutir estratégias para o festival. Dessa forma, eles ganharão muito dinheiro para que o Takeru pague a dívida que os seus pais deixaram para trás. Depois disso, a Usagi veio se juntar à reunião de todos. Nesse momento, um cara chamado Ishida aparece. Ele é o líder do esquadrão número 23, e ele vai direto ao ponto, dizendo que quer formar uma aliança com a equipe do Takeru durante o festival. Como a equipe dele tem poucos membros, eles querem que as duas equipes se apoiem mutuamente. Com um apoio adicional, o Takeru concorda imediatamente, mas a Usagi parece insatisfeita com alguma coisa, mostrando um humor inquieto do lado de fora. Enquanto a Usagi estava pensativa, ela esbarra acidentalmente em um conhecido, e parece que esse alguém fez algo para ela no passado. Por isso, quando a Usagi o encara, ela fica muito assustada e desmaia. Nesse momento, o Takeru passa e vê a cena. Ele imediatamente se aproxima para proteger a Usagi, e o homem se apresenta como um amigo de infância dela. Ele pede ao Takeru que cuide dela, pois ela é uma pessoa muito importante para ele. Dito isso, ele vai embora, parecendo um mocinho, mas na verdade ele é um vilão. E a Usagi, por estar muito assustada, também desmaia. Do outro lado da tela, a Otori finalmente conhece a presidente do conselho estudantil. Seu nome é Nagaro, e ela vai direto ao ponto, dizendo que precisa da ajuda da Otori para realizar certo objetivo. O pedido é bem simples. Ela deseja que a Otori elimine uma bruxa chamada Mephisto, uma bruxa que pode manipular mentes humanas. As pessoas propagam que essa bruxa é apenas uma lenda urbana, mas a presidente do conselho estudantil revela que os seus companheiros foram atacados por ela. Todos foram mortos, exceto ela e a sua secretária. A presidente também menciona o nome do Reiman. Ele chegou aqui há apenas um mês, mas já se tornou o líder do comitê executivo e fez muito pela escola. E isso também coincide com um mês que o grupo da presidente foi completamente eliminado. Então ela pede a Otori para que fique de olho no Reiman, que é aquele amigo de infância da Usagi. Na enfermaria, todos visitam a Usagi e começaram a sair um a um para deixá-la descansar. Quando o Takeru estava prestes a sair, a Usagi o segurou inconscientemente. No fim, o Takeru decide ficar com ela. E tarde da noite, quando a Usagi finalmente acorda, o Takeru estava lá com ela. Depois disso, ele leva a Usagi para casa. E no caminho para casa, o Takeru pergunta sobre o relacionamento entre a Usagi e o Reiman. Mas a Usagi volta a evitar a pergunta porque ela não quer responder. O Takeru ainda quer saber e espera que a Usagi possa contar para que ele possa ajudá-la. Então a Usagi diz que está prestes a se casar com ele, pois se ela se casar com ele, o futuro da sua família estará completamente garantido. Ela também revela que este é o último mês em que ela poderá estar com todos, e em seguida ela tenta fugir, mas o Takeru a persegue e a convida para ir à sua casa. Na casa dele, a Usagi inicia seu banho e começa a acreditar que o Takeru tem um motivo para trazê-la até a sua casa. Após pensar um pouco, ela chega à conclusão de que ela perderá sua virgindade com o Takeru, e mesmo que o Takeru não queira fazer isso, ela pretende o atacar e aplicar o golpe da barriga nele, para que ela não precise se casar com o Reiman. Por isso, ela está se banhando com muito cuidado. Ela até mesmo reflete consigo mesma sobre não fazer isso, mas ao pensar nos dois tendo um filho, faz ela reconsiderar toda a sua ideia. Agora ela vai atacar mesmo. Depois disso, a Usagi sai sem nenhuma roupa cobrindo seu corpo, e depois se aproxima de onde o Takeru está. Ela está pronta para dar a sua primeira vez a ele. Porém, no momento em que a ação iria começar, todas as garotas entraram e testemunharam tudo, até mesmo a Ikaruga. Por conta disso, todas correm para atacar o Takeru, dizendo que quando ele for fazer isso, ele tem que fazer com todas elas de uma vez só. Mas o Takeru sabe que ele não tem poder o suficiente para aguentar tanta pressão. Depois disso, o Takeru contou a história da Usagi para todos, e então ele fez a reunião básica do grupo deles, para que eles possam discutir estratégias para livrar a Usagi do mal. Afinal de contas, a garota não quer se casar com o Reiman de jeito algum. No fim, eles chegam à conclusão de que eles devem aumentar a pontuação escolar deles para que a família dela possa aceitar que ela continue apenas estudando. A ideia deles agora é trabalhar arduamente durante o festival, para ganhar muito dinheiro e os trocar por pontos. Em resposta, a Usagi chora de alegria. Ela diz que sempre atrapalha a vida de todos, mas mesmo assim todos se esforçam para ajudá-la. No entanto, o Takeru garante a Usagi que ela não é inútil. Ela sempre ajudou, protegendo a todos de longe, e sem a Usagi talvez eles não tivessem chegado tão longe. No dia seguinte, a Ikaruga apresentou seu plano de vitória garantida para a equipe de suporte, que no caso é o cosplay, e quando as meninas aparecem trajadas, isso imediatamente empolga a multidão e os enche de espírito de luta. Depois disso, todas tiram uma foto comemorativa, e quando a sessão de cosplay terminou, a Otori começou a patrulhar. Então ela acabou notando uma garota desenhando algo. Quando ela foi perguntar, a garota disse que o Reiman pediu que ela decorasse o festival, e sentindo que tinha alguma coisa muito errada no meio disso, a Otori pediu a sua arma que ele mostrasse a academia inteira vista de cima, e descobriu que esse era um tipo de formação mágica para controlar a mente das pessoas, com uma gama extremamente ampla de influência. Na casa do Takeru, enquanto ele levava o lixo para fora, o Reiman veio provocar
sufocar o Takeru, e até mesmo revelou que a Usagi havia matado seu próprio irmão, deixando furioso e com vontade de lhe dar um soco. Mas ele não fez nada, controlou sua raiva e prometeu não entregar a Usagi para alguém como ele. Depois disso, ele foi procurar a Usagi novamente, mas dessa vez ela não estava mais com medo, porque ela tinha seus companheiros de equipe ao seu lado. No entanto, ele mencionou novamente o fato dela ter matado seu irmão, fazendo-a perder a compostura e desmaiar. Depois disso, ele a levou embora. Logo em seguida, a Otori percebeu que o Reiman na verdade era Mephistos. Então ela e a secretária da presidente do conselho estudantil se prepararam para capturá-lo. Assim que entraram, ela viu a Usagi deitada no chão e de repente, a secretária revelou sua verdadeira identidade. Ela havia sido possuída pela Mephistos. Além disso, ela havia lidado com a presidente antes de vir para cá. Quando a Otori estava distraída, o Reiman colocou um amuleto em sua testa, permitindo que a Mephistos possuísse a Otori. E do lado do Takeru, ele recebeu uma ligação da presidente do conselho estudantil. Na verdade, ela não estava morta, graças ao colete à prova de balas que ela estava usando. Ela ligou para informá-lo que a Otori estava em perigo e que ela precisava da ajuda do Esquadrão Inútil. E o plano da Mephistos era recuperar seu corpo, que estava sendo mantido na academia. E para ajudar a concluir esse objetivo, ela usaria um artefato mágico para fazer uma lavagem cerebral em toda a academia. Com essas informações, o Takeru chamou a Lapis para rastrear a localização da Otori, mas ela só conseguiu encontrar a localização da Usagi na igreja. Ele então pediu a Mari para quebrar a magia de lavagem cerebral, e ela concordou fazer isso. Na igreja, a Usagi agora estava vestindo um vestido de noiva. Ela se lembrou de quando era jovem e estava brincando com seu irmão. Na época, seu irmão pegou uma arma para mostrar a ela, mas ela achou isso muito perigoso e ficou falando para ele parar de segurar uma arma. E é claro, seu irmão não fez isso. Os dois começaram a lutar, e isso acabou fazendo com que o irmão dela disparasse a arma e fosse morto. Quando a Usagi estava em frente ao túmulo do seu irmão, o Reiman apareceu e perguntou rindo como era a sensação de matar alguém. E corrigindo sua pergunta, ele perguntou qual era a sensação de matar o seu próprio irmão. A Usagi se recusou a responder, o que deixou ele irritado. Ele lhe deu um tapa. E animado com toda essa trama, ele declarou que ela seria a futura esposa dele no futuro. Quando a Usagi acordou, o Reiman estava logo na sua frente, pronto para atacar. Ele disse que essa seria a noite de núpcia deles, mas a Usagi recusou, deixando furioso ao ponto dele lhe dar mais um tapa. A Usagi, sem poder fazer nada, deixou que ele fizesse o que quisesse. E no momento em que ela estava prestes a perder tudo, ela olhou para a foto que havia tirado com todos. Todos eles prometeram ficar ao seu lado para ajudá-la, e não querendo decepcioná-los, a Usagi reagiu. Ela mordeu o Reiman no ombro e depois o jogou no chão. O Reiman, com raiva, se transformou, tentando usar a força para fazer com que a Usagi cedesse o seu corpo a ele. Foi nesse momento que o Takeru chegou. Ele chutou o Reiman contra a parede e disse a Usagi para sair primeiro e ajudar a Mari a salvar a Otori. Quanto ao Reiman, ele daria uma surra nesse pervertido, e a Usagi queria que o Takeru prometesse que depois que tudo isso acabasse, ele se casaria com ela, mas ele disse que só ama sua irmã. Ela perguntou se poderia ser sua amante, e o Takeru concordou, e então a Usagi finalmente foi embora. Lutando contra esse cara, o Takeru só precisou de um único movimento para acabar com ele. Ele até fingiu que ia atacá-lo mais. No entanto, o medroso se mijou todo de tanto medo. Depois disso, o Takeru saiu para encontrar todo mundo. Na localização da Usagi, a Ikaruga lhe deu 2 balas especiais para atirar em Otori. Quando atingida, a alma que possuía Otori seria eliminada imediatamente. No entanto, uma bala servia para expulsar o espírito, e a outra bala a eliminaria definitivamente. E agora, a Usagi teria que ter uma mira perfeita para poder atirar, mirando em áreas que não fossem fatais. Na localização da Mari, ela estava se concentrando em quebrar o feitiço. A Otori foi até a Mari, dizendo que estava preocupada com ela, mas a Mari disse que a Otori nunca se preocuparia com ela. Percebendo que havia sido descoberta, a bruxa se preparou para matar a Mari, mas nesse exato momento a Usagi chegou, e quando ela estava prestes a atirar na Otori, a bruxa colocou um amuleto que atrai homens para a Usagi e fugiu. A Usagi estava prestes a atirar nela, mas o amuleto fez efeito, e os meninos começaram a correr em direção ao Usagi, como se eles estivessem no cio. A bruxa se voltou contra a Mari, mas dessa vez o Takeru chegou a tempo de resgatá-la. No entanto, para piorar a situação, a Mephistos também conseguiu usar o poder da Otori, e com apenas um disparo da arma da Otori, a Mephistos conseguiu destruir completamente a armadura do Takeru. Mesmo sem sua armadura, o Takeru ainda queria bater de frente com a Mephistos. Nesse momento, a Usagi chegou, e a bruxa tentou enganar a Usagi, dizendo que ela era a verdadeira Otori, e que o Takeru era falso, deixando a Usagi sem saber em quem atirar. O Takeru então deu uma solução simples para resolver tal problema. Ele disse que a Usagi poderia atirar primeiro nele, e depois na Otori, já que nenhum dos dois seria morto por um disparo fatal. Ele acreditava completamente nas habilidades da Usagi, e após ouvir isso, a Usagi decidiu atirar primeiro na Otori. Quando ela apontou sua arma para a mulher, ela tentou correr, mas ela não conseguiu, porque a alma da Otori estava tentando recuperar o controle. A Usagi não hesitou e efetuou o disparo, forçando a Mephistos a sair. Depois disso, a bruxa tentou escapar, mas a Usagi mandou outra bala em sua cabeça, fazendo-a desaparecer completamente. A Mari também completou a quebra da formação mágica, e a Otori felizmente não ficou gravemente ferida. Assim, tudo deu certo, os problemas foram resolvidos. A galera jogou bem demais, e só depois de tantos problemas, todos puderam participar do festival juntos. No entanto, após o término do festival, várias outras coisas sinistras começaram a acontecer, e tudo começou com o diretor chamando a Ikaruga para conversar com ele em sua sala. O líder e melhor caçador de bruxas estava presente, e o diretor mostrou a Ikaruga uma foto de uma célula de elfo negro. E segundo a explicação do líder dos caçadores, os alquimistas queriam transformar
um elfo negro super poderoso e usuário de magia em uma arma. E como a Ikaruga costumava trabalhar como um alquimista gênio, o diretor perguntou se ela sabia alguma coisa sobre isso, mas a Ikaruga não se importou e foi embora, dizendo que quem sabe de tudo é Deus e que ela só sabe que ela é uma gostosa. Assim que saiu, ela entrou em contato com um certo alguém. No dia em que os resultados foram anunciados, a equipe incompetente ainda estava na parte inferior da classificação. Nesse ritmo, eles não passariam do primeiro ano, e todo mundo vira repetente. Então a Ikaruga disse que eles poderiam invadir o sistema para alterar as pontuações de toda a equipe, mas todos se recusaram. Então todos se reuniram para discutir maneiras de ganhar pontos. A Ikaruga e a Otori começaram a discutir novamente, porque elas não concordavam com a abordagem uma da outra. E ao vê-las sendo tão barulhentas assim, o Takeru se lembrou dos dias tranquilos em que a equipe foi formada, quando eram apenas ele e a Ikaruga. Nesse momento, a Ikaruga anunciou a todos que tiraria alguns dias de folga da escola devido ao trabalho, e saiu mais cedo. O Takeru se lembrou da primeira vez em que ele encontrou a Ikaruga, que foi quando ele havia perdido para ela em uma partida. Após a luta, a Ikaruga perguntou por que ele não usou sua espada contra ela, e ele respondeu dizendo que só desembainhava sua espada quando o oponente também estava usando algum tipo de arma. A Ikaruga gostou muito da sua natureza direta, e eles formaram uma equipe depois disso. Quando a Ikaruga saiu, todos sentiram que ela estava se comportando de forma muito estranha, então decidiram segui-la. Em um quartel-general, em uma cidade em ruínas, aquele loiro lá, o assombrado, foi conversar com uma pesquisadora que era muito parecida com a Ikaruga, só que é uma versão shiny com cabelo diferente. As piadas dele não tiveram efeito sobre ela, e o nome dela é Isuka. Ela relatou seu fracasso em tentar reviver o elfo trevoso. Assim, descobrimos que a Isuka traiu completamente a fundação dos alquimistas para trabalhar com a Valhalla, pois ela achava que esse lugar a ajudaria a reviver realmente a raça dos elfos. De repente, a Isuka sentiu muita dor de cabeça, e ela recebeu uma notificação de que alguém havia roubado as células de um elfo trevoso, também conhecido aí como o nome Lost Matrix, e o ladrão era sua irmã. Enquanto isso, do outro lado da tela, o grupo do Takeru estavam observando a Ikaruga quando ela desapareceu de repente. Quando eles foram verificar para onde a Ikaruga havia ido, eles descobriram um esgoto subterrâneo. O Takeru queria ir até lá, mas a Mari o impediu, dizendo que esse lugar é como um labirinto e que eles poderiam se perder facilmente sem um mapa. Sem outra opção, o Takeru chamou a Lápis e pediu ela para rastrear a localização da Ikaruga. Enquanto isso, no esgoto, a Isuka havia ligado para a Ikaruga para exigir a devolução da matriz perdida. Na verdade, todos os Ikarugas eram clones um dos outros e foram criados com o único interesse de reviver a raça dos elfos. No entanto, a Ikaruga era diferente das outras Ikarugas, tá ligado? Pois ela havia saído secretamente e pesquisado o mundo afora, ao invés de ficar trabalhando cegamente para as corporações como a Isuka fez. Mas agora a Ikaruga havia dado uma condição a Isuka. Se ela quisesse a matriz perdida de volta, ela deveria permitir que a Ikaruga voltasse à instalação de pesquisa para monitorar o processo de renascimento dos elfos. E enquanto caminhava no esgoto, ela encontrou acidentalmente 2 soldados. De volta ao Takeru, a Lápis tinha certeza de que havia fornecido a localização correta da Ikaruga para o grupo, mas eles descobriram que o local se tratava de um esconderijo da máfia, o que fez com que todo o grupo fosse atacado. Enquanto corriam, eles acidentalmente encontraram a Ikaruga sendo escoltada para longe. O Takeru rapidamente a resgatou, mas todos se separaram devido a uma chuva de balas. Enquanto o Takeru estava correndo com a Ikaruga, eles foram acidentalmente atingidos por um projétil de canhão. O Takeru protegeu a Ikaruga e ficou gravemente ferido. Mesmo após ter sido ferido, ele ainda queria salvar a todos, mas o seu ferimento estava sangrando muito, fazendo com que ele desmaiasse. A Ikaruga então o levou rapidamente para um local seguro e rapidamente entrou em contato com a Isuka, a avisando de que não havia problema em matá-la, mas se os mercenários da Isuka matassem os seus companheiros de equipe, ela destruiria a Lost Matrix sem hesitar. Essa ameaça acaba deixando a Isuka com medo de ter os seus sonhos arrombados pela Ikaruga, e o diretor da escola deles havia recebido notícias sobre o ataque. Além disso, a corporação de alquimistas entraram em contato com ele também, afirmando que tal ataque não foi obra deles. Para provar isso, eles estavam prontos para fornecer 15 amostras dos seus mais recentes robôs de combate para a academia, de forma gratuita. Tudo isso para que o diretor pudesse destruir completamente o centro de pesquisa número 5. O diretor aceitou de bom grado e em seguida mobilizou todos os investigadores para se prepararem para uma caça às bruxas. No centro de pesquisas, a Usagi, a Otori e a Mari foram capturadas e a Isuka veio conversar com as 3. Ela revela estar surpresa com o fato da sua irmã ter amigos, e depois a Isuka contou o passado da Ikaruga, dizendo que as duas eram armas biológicas criadas para pesquisar o processo de renascimento dos elfos. Desde muito jovens, ambas trabalhavam na sala de pesquisa, e à medida que cresciam, a Isuka continuou focada em sua pesquisa, enquanto a Ikaruga descobriu coisas novas no mundo, como família, amor e sexo. Aos poucos, ela percebeu que esse lugar não era o mais adequado para ela, e durante o processo de criação do elfo, a Ikaruga não conseguiu criar um bebê elfo com poderes mágicos. E no fim, ao invés de destruir a criança falha, a Ikaruga decidiu deixá-la viver. Gradualmente, ela desenvolveu novas emoções enquanto criava a criança, e foi assim que a Ikaruga foi percebendo que esse lugar não era mais adequado para ela. Em uma noite, a Ikaruga roubou a Lost Matrix. Entretanto, a criança foi destruída como um produto defeituoso antes que ela pudesse recuperá-la. Depois disso, a Ikaruga foi para a academia para manter a Lost Matrix longe dos alquimistas. Agora, a Ikaruga está na casa do Takeru, que é um lugar bastante seguro para que ela possa tratar os ferimentos dele. Lá, ela revelou várias coisas sobre sua vida, e o Takeru perguntou a Ikaruga
Ikaruga se ela realmente queria voltar para aquele lugar, mas ela não revelou nada. Então ele disse que se ela precisasse de sua ajuda, ele a ajudaria, e que se ela estivesse pensando em fazer algo ruim, ele a impediria. A Ikaruga ficou feliz ao ouvir essas palavras e se sentiu aliviada por estar com o Takeru. De repente, a Ikaruga se sentou sobre o Takeru e começou a se despir diante dele. Censurar! Acontece que ela quer experimentar os sentimentos humanos. Ela quer saber o que é fazer amor. Então, quando eles estavam prestes a agir, a Asuka chegou para levar a Ikaruga embora. Então, sem ter tempo para sugar a alma do Takeru, a Ikaruga deu um beijo de despedida nele e injetou algo nele que o impediu de se mover. Depois disso, a Ikaruga se encontrou com a Asuka e, conforme o acordo, ela liberou os outros amigos dela. Após ser libertada, a Usagi queria voltar para o centro de pesquisa e salvar a Ikaruga, pois ela sabia que a Ikaruga havia feito algo para ajudá-los a escapar. A Usagi não se importava com o passado da Ikaruga. Ela só sabia que o seu amigo estava em perigo e queria ajudá-la. Todos concordam em retornar para resgatar a Ikaruga, mas nesse momento um comboio de robôs passa indo em direção ao centro de pesquisa, e logo em seguida a limusine do diretor aparece. Ele avisou que a guerra estava chegando e disse a todos para voltarem, mas depois de ouvir a explicação da Autori, o diretor resolveu fornecer armas a todas e disse a Autori que ela tinha permissão para usar todo o potencial de suas pistolas assassinas. Em outro lugar, o efeito da droga passou e o Takeru se preparou para sair, mas antes disso ele implorou a Lápis que o ajudasse a encontrar os seus companheiros de equipe. A Lápis concordou e lhe deu sua armadura de batalha e também curou completamente seus ferimentos. E de acordo com a Lápis, a Ikaruga estava bem no centro daquela torre doida lá. Sem pensar muito, o Takeru correu para lutar contra o inimigo, e como ela estava muito alto no topo da torre, a Lápis usou seu poder para empurrar o Takeru para cima. Do lado do diretor, ele estava entrando corajosamente pelo portão principal, e quando 3 robôs tentaram atacá-lo, o diretor disparou uma bala que fez com que eles se destruíssem. De volta ao Takeru, ele estava eliminando ativamente os robôs, e a Autori veio apoiá-lo para que eles pudessem resgatar a Ikaruga juntos. Todos estavam em posição, e o esquadrão dos azarões começou a missão de resgate. No topo da torre, a Asuka estava ressentida com a Ikaruga por ter fugido com a matriz perdida. Por causa dela, a Asuka havia sido reiniciada e controlada como uma marionete. A Asuka também perdeu a capacidade de expressar suas emoções, mas ela escapou daquele lugar horrível e se uniu a Valhalla. A Asuka agora queria que a Ikaruga entregasse logo a matriz perdida, mas antes de tudo, a Ikaruga disse a ela os seus motivos para retornar em primeiro lugar, que era impedir a ressurreição dos elfos, e em segundo lugar, ela queria tirar a Asuka dali. Acontece que há 4 anos atrás, ela se arrependeu profundamente de não ter levado a Asuka quando fugiu, mas agora a Asuka vê a Ikaruga como uma inimiga. Então, para fazê-la dar logo a matriz perdida, a Asuka tirou na perna da Ikaruga, mas acontece que a Asuka havia implantado a matriz perdida em si mesma. Dito isso, ela se transformou em uma elfa trevosa, podendo usar até mesmo os poderes insanos de um elfo. Seu plano agora era destruir completamente esse lugar e levar a Asuka embora. E no momento em que a Ikaruga estava prestes a tocar na Asuka, o maldito do assombrado chegou para ajudar. Do lado do Takeru, ele estava ficando sem magia, enquanto a Autori se recusava a usar seu par de armas. A Usagi também estava ficando sem munição. E de volta a Ikaruga, ao invés de atacá-la, o assombrado esfaqueou foi a Asuka no estômago, fazendo com que a Ikaruga ficasse furiosa e o atacasse. Ela então explodiu uma área inteira e depois disso perdeu seu poder. E quando ela pegou a Asuka em seu colo, infelizmente a sua irmã não conseguiu sobreviver. E o assombrado, que ainda estava vivo, chamou logo uma espécie de dragão robótico para atacar a Ikaruga, fazendo com que ela caísse, mas felizmente o Takeru chegou a tempo e salvou a única garota que quase removeu sua virgindade. Depois disso, Takeru pediu a Lápis que analisasse seu inimigo, e de acordo com ela, as chances dele derrotar esse dragão aí são praticamente nulas, mas a Ikaruga criticou a Lápis, dizendo que ela está sendo muito inútil. Afinal de contas, esse não é um dragão normal. Essa merda é apenas um dragão mecânico. Então eles só precisam mirar em seu núcleo. Enquanto eles discutiam isso, o dragão começou a destruir os arredores. E seguindo as instruções da Ikaruga, a Usagi chegou à estação de armas do centro de pesquisa. E a arma que ela iria usar só podia disparar uma única vez e precisava de 5 minutos para recarregar. Enquanto isso, o Takeru estava tentando atrair o dragão para si. Os primeiros tiros da Usagi infelizmente não acertaram o alvo, mas o alvo também não parava de se mover. E ela também estava nervosa, mas graças ao apoio de todos, ela conseguiu se acalmar e acertá-lo. No entanto, o dragão ainda não estava morto. A Usagi só havia destruído sua casca externa, e o dragão jogou o Takeru contra uma parede. E quando ele estava prestes a morder o Takeru, a Autori correu para protegê-lo e foi gravemente ferida. Então o Takeru usou toda a sua força para esfaquear o núcleo do dragão. Mas nesse momento, a Lápis anunciou que ele estava sem magia, e que a sua armadura de batalha estava prestes a desaparecer. No momento de maior desespero, a Mari disparou uma enorme quantidade de magia na espada do Takeru. Imediatamente ele ativou um contra-ataque completo e direcionou a energia do contra-ataque contra o dragão, cortando ao meio. Agora a batalha havia terminado, e depois de um período de recuperação, todos continuaram sua missão para ganhar pontos. E a Ikaruga encontrou uma missão para pegar um contrabandista. Eles marcaram de realizar essa missão durante a noite, mas a Ikaruga disse que a Autori não era adequada para essa missão, e se sentindo insultada, a Autori insistiu em participar, apesar aí dos avisos da Ikaruga. Essa missão exigia que todos se disfarçassem em um bar para encontrar o alvo, e lá eles tinham que servir os clientes, inclusive alguns homens idosos, e sem saber como servir adequadamente, a Autori causou problemas quando um cliente tentou tocá-la. Felizmente, o Takeru apareceu para lidar com a situação, e depois de um tempo servindo, a Autori notou um item suspeito em um cliente. Assim que teve a chance, a Autori pegou o item e o destruiu, e foi nesse momento que ela descobriu que ela destruiu o console do cara, e o verdadeiro contrabandista, ao vê-los agindo
vendo, começou a fugir. No final, eles ainda conseguiram pegá-lo. Depois disso, a equipe trouxe o item de volta para que a Ikaruga o examinasse. E o item era apenas um anel de classificação F, que renderia a todos no máximo 5 pontos. E a Ikaruga suspeitava que a função desse anel era atrair a pessoa amada, e ela estava prestes a experimentá-lo para saber se ele realmente funcionava. Mas a Usagi o pegou porque ela também queria experimentar. A Mari também o queria, e enquanto brigavam por ele, o anel caiu acidentalmente na mão do Takeru. Foi nesse momento que o espaço ao redor ficou rosa, e as meninas começaram a se agarrar ao Takeru, encantadas pelo poder do anel. Até mesmo a Lápis foi afetada, e todas queriam o Takeru para si. E a situação só terminou quando a Ikaruga vomitou em cima do Takeru, pois o anel não era para trazer a pessoa amada, e sim para deixá-las bêbadas. Alguns dias depois, o esquadrão saiu em outra missão. Dessa vez, eles deveriam investigar porque o verão não estava terminando na praia. Ao chegarem, ao invés de investigar, todos vestiram roupas de banho para aproveitar a praia. As meninas usavam belos maiôs, mas o Takeru só tinha olhos para lápis, usando um maiô da escola. Vou nem falar esse Takeru aí tem que ser preso, hein, mano. Suspeito. Todas brincam juntas, mas a Ikaruga não suportou o calor e adormeceu. Depois disso, enquanto comiam, o Takeru de repente sentiu uma grande vontade de cagar e correu para o banheiro. A Lápis queria segui-lo, mas foi impedida, senão meu vídeo ia levar restrição de idade. Nesse momento, a Otori notou muitas pessoas feridas, e a Lápis analisou que elas poderiam ter sido atacadas por um monstro que pode fazer o verão durar para sempre. A Usagi queria investigar no mar, mas a Otori não sabia nadar. A Ikaruga estava preguiçosa, e o Takeru estava cagando igual louco no banheiro. Apenas com 3 pessoas sobrando, a Lápis elaborou um bom plano para investigar, que era usar a Usagi e a Mari como isca para o monstro. Depois de um tempo, o monstro realmente apareceu, e começou a arrastá-los para baixo. A Lápis tentou puxá-los para cima, mas a linha de pesca não suportou o peso e se rompeu. Quando estavam prestes a se afogar, o Takeru terminou sua cagada, e junto com a Lápis ele mergulhou para salvá-las. E embora ele não soubesse nadar, felizmente a sua armadura de batalha também funcionava como um submarino. Além disso, ele transformou a sua espada em uma vara de pescar e pegou o monstro para finalmente salvar a todos. Assim, essa missão foi concluída com sucesso. Episódio de praia bem viajado. Agora chegamos na saga final desse anime, onde o Takeru está indo visitar a sua irmã mais nova, a Kiseki. Ela estava em uma sala de detenção ultra secreta. Sim, ela havia sido aprisionada por algum motivo. Quando os irmãos se reencontraram, o Takeru contou suas experiências com suas colegas de equipe, deixando a sua irmã feliz por ele, mas com um pouco de ciúme. Depois que o tempo de visita terminou, o Takeru disse que queria que a sua irmã vivesse uma vida normal, não importa o que acontecesse ou o tempo que demorasse. Ele prometeu encontrar uma maneira de tirá-la de lá. Depois disso, vemos outra coisa acontecendo, e o Takeshi não está presente para ver isso. Basicamente, o diretor está tentando controlar a Kiseki, pois o poder da menina é muito perigoso. Acontece que quando a Kiseki libera o poder para fora do seu corpo, qualquer coisa que o toque se torna parte dela, e essa corrosão se repetirá continuamente, sem parar, e acabará devorando o planeta inteiro se eles não fizerem nada. O diretor, para poder salvar a humanidade, acaba sendo forçado a matar a Kiseki repetidamente várias vezes, mas ela sempre se ressuscita. Nesse exato momento, um outro aviso surge. Literalmente, a Kiseki perdeu o controle novamente e está liberando seu poder. E agora, o líder dos caçadores de bruxa deve confrontar a Kiseki pessoalmente. Enquanto isso, o grupo do Takeru estava fazendo mais uma missão diária. Dessa vez, o alvo deles é um mago, e eles se disfarçam de distribuidores de panfletos para abordá-lo. E quando a Usagi ofereceu seu panfleto, ele não aceitou. Mas quando a Mari ofereceu, um homem rapidamente aceitou, provando que garotas com corpo liso também são importantes para a sociedade. No entanto, eles logo perceberam que havia algo de errado com esses entregadores de panfleto, e resolveram atacar todos eles. E as balas que ele atirou, de repente se transformaram em árvores monstruosas. Todos ficaram para trás para lidar com os inimigos, enquanto o Takeru perseguiu o mago. Ele perseguiu o mago até um beco, e o cara morreu, e a Kiseki apareceu de repente. Ela já havia destruído completamente o feiticeiro, e disse que veio até aqui para encontrar o Takeru. Ele ficou surpreso com o fato da sua irmãzinha ter escapado e o encontrado. Então a menina desmaiou de exaustão, e agora todas as amigas do Takeru o alcançaram, e o Takeru instintivamente apontou sua arma para todas elas, tendo o objetivo de proteger sua irmã. Ele avisou que ninguém deveria se aproximar da menina, pois morreriam se apenas tocassem nela. Mas a Otori persuadiu o Takeru a se acalmar e disse que elas podem o ajudar. Em seguida, a equipe levou a Kiseki para um local seguro, e do lado do diretor, o líder dos caçadores de bruxas estava infeliz pois ele não conseguiu deter a Kiseki. Felizmente, ele ainda está vivo, e o diretor disse que eles precisam capturar a garota imediatamente, antes que a cidade inteira seja destruída. De volta ao Takeru, a Kiseki finalmente acordou, mas ela ainda estava muito assustada com tudo, e ela acabou se agarrando ao Takeru quando a Otori tentou falar com ela. Ao ver isso, a Otori puxou o Takeru para fora para conversar, e o Takeru disse que a sua irmã é uma maga de rank SSS ultra poderosa, e que eles não podem deixá-la do lado de fora, pois ela é muito perigosa. A única opção que eles têm é de levá-la de volta para o instituto de pesquisa. Então todos combinaram de a escoltar de volta para uma área de quarentena. Depois de concordarem com o plano, eles começaram a colocá-lo em prática. Então as meninas foram falar um pouquinho com a Kiseki. Depois de bater um pouco de papo, elas deixaram os irmãos terem um momento a sós, e a menina estava realmente feliz ao ver que os companheiros de equipe do Takeru são pessoas tão boas. Então ela fez um pedido ao seu irmão, que era para que ele a matasse. Afinal de contas, a Kiseki se arrependia das mortes que ela havia causado, e ela queria que o seu irmão acabasse com esse sofrimento com as suas próprias mãos. E literalmente o Takeru é o único
único que pode a matar. Afinal de contas, os poderes da Kiseki só entram em ação para realizar os desejos dela. Então, como ela deseja morrer pelas mãos do Takeru, ele no fim é o único que pode a matar. Mas é claro que ele não consegue ferir sua própria irmãzinha. Ele afirma que mesmo que o mundo a queira morta, ele pessoalmente quer que ela viva, pois eles são uma família. Então, se ele tiver que matar sua irmã com suas próprias mãos, ele deveria morrer junto com ela quando esse momento chegasse. Mas agora esse não é o momento, e por isso o Takeru prometeu proteger a Kiseki até o fim. Então os irmãos continuaram sua jornada. Antes de voltar para a academia, a Kiseki queria experimentar aquela coisa chamada de roda gigante, e quando eles chegaram lá, um velho amigo do Takeru apareceu. Ele havia enlouquecido depois de testemunhar a morte dos seus colegas de equipe na conferência. Então ele já partiu para o ataque sem nem mesmo pensar. Ambos vestiram suas armaduras de batalha para lutar, e o garoto furioso começou a mirar na Kiseki. Mas antes que ocorressem baixas, o líder dos caçadores de bruxa apareceu para interromper a batalha. Ele disse que veio para levar a Kiseki embora, e antes dela partir, o Takeru pediu desculpas a Kiseki por não poder mostrar a ela como o mundo afora é, e a Kiseki disse que estava tudo bem, e que esperava que o Takeru mantesse sua promessa. Dito isso, ela desmaiou. O diretor veio informar ao Takeru que a Academia de Alquimistas expressou um desejo forte de cooperar em lidar com a Kiseki. Graças a isso, eles nutrem algumas expectativas de restringir o poder da garota. No entanto, em troca, a Kiseki teria que ser transferida para uma nova instalação, e o Takeru não seria informado da localização dela, para evitar que a Kiseki perdesse o controle e fosse procurá-lo novamente. Ele disse isso que tudo era para o benefício dos dois irmãos, e depois foi embora. Enquanto transportavam a Kiseki, eles foram subitamente atacados. Quem os atacou era a galera da Valhalla, querendo capturar a Kiseki. E voltando ao passado do Takeru, ele, quando pequeno, encontrou uma menina em um depósito, e quando ele perguntou ao seu pai sobre ela, ele descobriu que ela era sua irmã. Então, seu pai revelou a ele que as filhas do seu clã nasciam como recipientes de demônios. Por gerações, eles tinham um pacto para matar as filhas imediatamente após o nascimento. No entanto, o poder demoníaco cresceu com o tempo, e agora a Kiseki havia se tornado um demônio completamente imortal. Não importava o que fosse feito, a menina não podia morrer. Até que um dia a Kiseki escapou e massacrou muitas pessoas. O pai do Takeru também não conseguiu escapar do massacre, e em seu último suspiro, ele deu ao Takeru duas opções: matar a sua irmã com suas próprias mãos ou protegê-la. Ao se deparar com a Kiseki, ele decidiu protegê-la. Depois disso, quando o Takeru acordou, ele estava preso com a Autori. Ela também queria ajudar ele a carregar metade do seu fardo, pois ele havia ajudado muito ela e os outros. Mais tarde, a presidente usou seus contatos para tirar os dois da prisão. Ela também informou que a Kiseki havia sido atacada pela Valhalla. Ao ouvir isso, Takeru foi imediatamente procurar por sua irmã. Do lado de fora, o Sagi e os outros estavam esperando, obviamente para ajudar o Takeru a resgatar sua irmã. Do lado do capitão, quando ele havia eliminado o último inimigo, apareceu uma pessoa da Valhalla, e esse cara em especial era um dos líderes da Valhalla. O capitão dos caçadores de bruxa disse ao amigo do Takeru para sair primeiro e escoltar a Kiseki, enquanto ele enfrentaria essa pessoa. No carro, o amigo do Takeshi, que nem amigo é, queria matar a Kiseki imediatamente, pois ele odiava do fundo do seu coração as bruxas, e quando ele estava prestes a fazer isso, o Takeru chegou bem a tempo, e os dois continuaram a batalha inacabada deles. Ele disparava continuamente contra o Takeru, que escalou prédios para se esquivar, e em seguida lançou um ataque, que cortou a arma do seu inimigo em centenas de pedaços, mas ele ainda era capaz de atacar. Foi nesse momento que a Autori chegou. Sem opções de batalha, o inimigo resolveu recuar, prometendo que o Takeru se arrependeria de não tê-lo matado agora. Dito isso, ele pulou da ponte. Depois disso, o Takeru tentou salvar a Kiseki. Quando ele carregou a menina para fora, ele pôde sentir todo o sofrimento pelo qual ela havia passado, e o diretor apenas observava tudo de longe, acreditando que o poder da Kiseki estava apenas cumprindo o que a menina desejava. Ele disse que não podia matá-la diretamente. Portanto, quando o Takeru meio que sentiu os sentimentos da menina, ele tinha fé de que o Takeru iria matá-la, realizando os desejos da garota. Nesse momento, o assombrado apareceu novamente, e ele perfurou a barriga do Takeru com bastante carinho. E ao ver o Takeru sendo ferido diante dos seus olhos, a Kiseki inconscientemente liberou todo o seu poder. As coisas que ela cria começaram a se espalhar por toda a cidade, causando graves danos. E a diretora da Academia de Alquimistas veio se encontrar com o diretor e perguntar se essa confusão fazia parte do plano dele. Os dois conversaram um pouco e depois fizeram uma aposta, apostando se o Takeru mataria sua irmã ou não. E o assombrado agora queria usar o Takeru como isca para despertar todo o poder da Kiseki. Mas a Autori o atacou imediatamente, mas a Autori não é páreo para o assombrado. Ela começou a perder a batalha, e quando tudo realmente estava perdido, o poder da Kiseki aumentou nesse exato momento, e sem outra escolha, a Autori teve que fazer um pacto com suas armas. Depois que tudo foi concluído, a Autori também conseguiu vestir uma armadura. A animação nesse momento estava só o PS2. O assombrado, ao ver isso, se animou para enfrentá-la, e os dois lutaram dando tudo de si. E na primeira oportunidade, a Autori o socou contra uma parede, pegou o Takeru e fugiu com os outros. Em seguida, eles precisavam deter a Kiseki, e a Ikaruga acreditava que para conter a menina, eles precisavam matar continuamente o poder vazado dela até que a Kiseki se acalmasse. Por causa do corpo imortal, a carne falante e nojenta dela continuava ganhando vida e se expandindo. E isso poderia acabar em breve, ou poderia continuar vazando até que o mundo acabasse. Para piorar tudo, matar a Kiseki era impossível, uma vez que a garota não queria ser morta por mais ninguém. Logo, a única pessoa capaz de matá-la era o Takeru, porque a menina queria morrer pelas mãos do seu irmão. De repente, o carro deles capotou, e a carne estava se aproximando cada
vez mais deles, e eles não tinham escolha, a não ser lidar com essa carne o máximo possível. Eles pretendiam lutar e aguentar até que os reforços chegassem. Quanto ao Takeru, Lápis estava tratando dos seus ferimentos, e quando ele acordou, ele sabia que precisava matar sua irmã. Todos não queriam que o Takeru carregasse mais fardos, dizendo que agora é a vez deles de carregarem parte do seu fardo. Então todos cooperam juntos, e a Otori usa sua última quantidade de energia para se transformar e sai correndo para lutar. Takeru, antes de acordar, está se culpando por não ter tomado a decisão certa quando era jovem, e ele agora se sente arrependido, porque durante esse tempo que a Kiseki viveu, ela ficou sofrendo. Nesse momento, a Lápis aparece, e ela o informa de que ainda há uma chance. Ela dará todo o seu poder para ele, para que ele possa realizar sua ambição, e em troca, o Takeru deve dar tudo a Lápis. Então ela pergunta mais uma vez ao Takeru se ele está pronto para abrir a mão da sua parte humana para realizar seu desejo, e ele falou só bora, sabendo que ele é o protagonista e não vai morrer mesmo fazendo isso. Se ele morresse, o anime seria bom. Dito isso, o Takeru se lembra das lembranças que ele teve com todos, e após ele concordar, a Lápis o beija. E um anúncio soa dizendo que a alma do Takeru foi capturada, aqueles papos meio Miquela Elden Ring, e o modo caçador de deuses dele foi ativado, sendo a hora de caçar bruxas. A Otori, do lado de fora, está lutando com vários tipos diferentes de monstros, mas ela só tem energia para 5 minutos, enquanto os números inimigos continuam aumentando ainda mais. Infelizmente, a Mari e os outros não conseguem se segurar mais, mas nesse momento o Takeru sai do carro. Ele usa um ataque de varredura para eliminar os monstros, e agora é bastante visível que a sua armadura de batalha foi aprimorada, tá cheio dos RGB. RGB é igual a poder. Ele então diz a todos para descansarem e deixarem o resto com ele. Depois de sair, o Takeru tomou a dolorosa decisão de matar sua irmã. Então ele partiu em direção a Kiseki, mas o Assombrado estava esperando pelo Takeru lá, e os dois começaram a lutar. E o Assombrado fica muito animado em pensar em ver os dois irmãos se matando e tal. Mas infelizmente ele não pode deixar o Takeru matar a Kiseki, porque a menina ainda tem um valor a ser explorado pela Valhalla e por ele. Mas de fato, o Takeru diz que não quer matar a Kiseki de jeito nenhum. Quando era jovem, ele se arrependeu de não ter sido capaz de matar a Kiseki, e esse arrependimento foi o que o ajudou a viver até agora. Mas agora, depois de passar por isso com seus companheiros de equipe, o Takeru não se importa com o quanto ele se arrependerá. Ele continuará a viver com sua ambição, que é pagar suas dívidas e salvar a sua irmã dessa situação horrível. Então o Assombrado ataca diretamente no rosto, fazendo com que o capacete dele se despedace. O poder da Kiseki também está gradualmente perdendo o controle, chegando a envolver todo o corpo dela. E não restando muito tempo, o Takeru usa todo o seu poder para eliminar o Assombrado. Em seguida, ele corre diretamente para esse bolo de carne moída para encontrar a Kiseki, e lá dentro a garota está se afundando em seu próprio desespero, mas uma mão a puxa de volta. A mão é do Takeru, e ambos se abraçam alegremente. Ele não quer que a garota sofra mais, e por isso ele diz que tentará encontrar uma maneira de salvá-la. Desse jeito, a batalha termina, e o cara não mata a própria irmã. E enquanto isso acontecia, o diretor estava se encontrando com o líder dos inimigos, porém ele não quer lutar, e o inimigo na verdade adverte o diretor, falando que se ele não usar o Takeru, a história vai acabar se repetindo e uma nova guerra irá acontecer. Mas o diretor responde alegremente, dizendo que a guerra já começou nessa merda, portanto ele não se importa mais com nada, pois o fogo da guerra voltará a queimar a alma de todos. Depois de tudo isso, o grupo de fracassados se reúne, e mesmo que o problema da Kiseki não tenha sido resolvido, a partir de agora o Takeru pode contar com a ajuda dos seus amigos para encontrar uma possível solução. Quem tem mais chances de o ajudar? Obviamente é a Ikaruga, corpão delicioso. Pelo menos agora o fardo será de todos eles, não só do Takeru. Assim, esse anime louco de bruxas e outras coisas malucas termina. Sinceramente, achei o anime uma bosta, mas eu assisti até o fim, vai entender, mano. A minha vida é meio assim, mano, eu vejo muita coisa ruim até o fim, e coisas boas eu fico com preguiça de ver, vai entender. Comenta aí o que você achou desse anime, me dá sua opinião aí pra ver se dá um brilho aqui pra minha alma, pra minha esperança aqui, pra minha vida. Esses animes desconhecidos é muito difícil ver a opinião da galera, então só postando vídeo sobre eles mesmo. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!